Olá, sejam bem-vindos a esta apresentação: As intervenções pedagógicas e o desenvolvimento infantil após o isolamento social pela Covid-19. As autoras: Emily Stender de Oliveira, Daniela Melo de Almeida, Larissa Yuka Morita Saito e Camila Shibuya, todas fisioterapeutas. O objetivo do presente relato é apresentar o trabalho da equipe de fisioterapeutas em uma perspectiva de educação para todos, para potencializar o desenvolvimento e a aprendizagem de todas as crianças na retomada presencial à escola após o isolamento social. As fisioterapeutas observaram nas escolas públicas de 4 a 6 anos questões referentes ao desenvolvimento da autonomia, coordenação motora, brincadeiras simbólicas, experiências corporais e as suas pluralidades. Trazemos os autores Vygotsky, Henri Vallon e Jean Piaget, de base comum, o interacionismo, para colocar que o desenvolvimento é um processo progressivo e, ao longo da vida, que converge com a teoria de desenvolvimento motor, tanto a parte cognitiva quanto a parte motora desenvolvendo ao mesmo tempo. Então, a ampulheta invertida de Galois, ele traz fatores individuais, ambientais e a hereditariedade como importantes influenciadores no desenvolvimento da criança. E nessa ampulheta, o desenvolvimento ele acontece da base para cima, ou seja, do movimento mais simples para o mais complexo. Alguns estudos mostraram, por exemplo, de Araújo, que a predisposição genética ela pode ser modificada pelo ambiente e ela pode causar comprometimento a longo prazo pela cognição, saúde mental e física. Ou seja, o ambiente do isolamento social ele pode trazer consequências na saúde. Gonzalez fez um estudo comparativo pré e pós-isolamento social nas escolas públicas do Uruguai, e as habilidades do desenvolvimento mais afetadas foram a cognitiva e motora, sendo que as crianças que tiveram o desenvolvimento mais comprometido foram as crianças com maior vulnerabilidade social. E no artigo de Carvalho, em 2021, ele estudou a relação da atividade física vigorosa e as habilidades motoras fundamentais. E esse estudo mostra que elas são independentes do sexo e da idade. E quanto à BNCC, ela tem como foco principal na pré-escola as brincadeiras e as interações. Então, a gente entende que é parte do trabalho do educador a reflexão, selecionar atividades, organizar materiais, planejar, mediar, monitorar o conjunto das práticas e interações, garantindo a pluralidade de situações que promovam o desenvolvimento pleno das crianças. Nesse estudo, a gente pode observar, em relação à autonomia, que as crianças apresentavam muitas dificuldades nas atividades de vida diária. Então, no vestir-se, no servir-se, muitas crianças chegaram na escola com fralda ainda. Em relação aos deslocamentos, as crianças se perdiam com uma dificuldade de orientação espacial pela escola. E o cuidado com os materiais de mochila, de caderno, materiais gráficos, não estavam presentes na rotina das crianças. Quanto ao desenvolvimento da coordenação motora, foi possível constatar que elas andavam muito em bloco, igual robozinho, não tinha uma coordenação motora entre os dois lados do corpo, ou então entre as pernas e os braços, com dificuldade de uso de motoca, equilíbrio empobrecido, reações de defesa empobrecidas. Foi possível constatar muitos acidentes pequenos no parque por conta de falta de experiência motora, né? As questões da pinça fina, também prejudicaram a escrita, os registros e a alimentação.
E a coordenação motora, ela estava comprometida não só pelas questões motoras, mas também pelas questões de atenção. Foi preciso muita mediação. Em relação às brincadeiras simbólicas e experiências corporais, notou-se que durante a pandemia as crianças não apresentavam não apresentaram uma diversidade de brincadeiras e de materiais a serem explorados. Até uma simples bolha de sabão não foi possível brincar, o parque na areia, né? E o que se notou também é que as crianças em casa não tiveram mediação nas brincadeiras. Então, através das brincadeiras simbólicas, a gente percebeu que o brincar de mamãe e filhinha, brincar de carrinho, brincar de comidinha, estava perdido, né? E nas brincadeiras de construção, as crianças elas mais manuseavam os brinquedos do que propriamente construíam os seus castelos, os seus robôs e as suas brincadeiras. Então, qual é o papel da escola no pós-pandemia, né? A equipe de fisioterapeuta, junto com a equipe escolar, ela foi levada a refletir sobre as possibilidades das estratégias pedagógicas. E, nesse sentido, foi possível reorganizar os espaços escolares, principalmente os externos, fazer propostas para cada criança, para a sala de aula e para o coletivo, principalmente com intersalas, parque, quadra. Muitas vezes foi necessário repensar se as propostas pedagógicas estavam pareadas, estavam de acordo com a fase do desenvolvimento das crianças. Em alguns momentos foi preciso retroceder algumas propostas para que as crianças tivessem o pré-requisito motor para a execução de tais atividades. As propostas interdisciplinares também tiveram o seu propósito e a sua importância nessa, nessa busca aí do desenvolvimento das crianças na retomada das aulas presenciais, e a discussão multidisciplinar também teve o seu olhar, principalmente no apurar o olhar, apurar ah, as possibilidades de inclusão das crianças nas escolas. E a nossa conclusão é de que na educação infantil o trabalho deve ser coletivo, as situações planejadas devem ser desafiadoras, lúdicas e principalmente intencionais. O olhar apurado e inclusivo. As discussões e planejamento de propostas interdisciplinares e, se possível, multidisciplinares também. A brincadeira, ela é uma ferramenta para explorar o potencial motor, sensorial e cognitivo. Obrigada, estamos à disposição através dos nossos e-mails.